Olá, que tal transformar R$100 em 1.000? Quer saber esse segredo? Vamos assistir essa dica que eu vou dar a você agora. Meu nome é Poliana Siquieri e hoje vamos aprender a transformar seus R$100 em R$1.000. Para isso você precisa ter o quê? A cera marroquina, tá? Se você já é cliente, ótimo, você já está com o nosso grande segredo nas mãos. Se você ainda não é cliente, adquira agora o licenciamento e transforme seus R$100 em R$1.000 com apenas um pote de cera. O primeiro passo é nós esquentarmos a cera marroquina. Você deverá levar a cera marroquina ao micro-ondas e esquentar por aproximadamente 5 minutos. Isso é a primeira vez que você for abrir o pote da cera marroquina. Você vai deslacrar o pote, levar ao micro-ondas por 5 minutos, tá? Depois disso, nós vamos mostrar como você vai passar para os outros recipientes. E aqui está a cera marroquina, dá para perceber que ela está bem dura, tá? Então, para a primeira esquentada, a gente vai esquentar 5 minutos e levar ao micro-ondas. Para começar, você vai precisar, basicamente, desses materiais aqui. Da cera marroquina, de um potinho que seja de uso individual, ou seja, o que você vai usar em apenas uma cliente e depois você vai esterilizar esse frasquinho, de preferência de vidro, tá? Um recipiente um pouco maior para você despejar a cera do pote grande para esse recipiente e a partir daqui você distribuir para os potes menores. Uma espátula de acrílico. Essa espátula você já recebe no kit quando você fecha o licenciamento. É interessante você sempre optar por materiais 100% descartáveis, tá? No nosso caso, aqui no nosso salão, Marroquina Desde Sempre, nós damos esse kitzinho para a cliente quando ela chega no salão, que contém um palito descartável, inclusive embalado nesse pacotinho aqui, tá? Esse palito e uma luva, tá? Por que uma luva? A luva vai na mão direita ou na mão esquerda, dependendo da mão que você utiliza, que entra em contato com a cliente, tá? Então, a cliente recebe isso daqui já na recepção. E também, quando você se torna uma licenciada, no kit você recebe um TNT já no tamanho ideal, né? Na largura ideal. Depois você só precisa de cortar no comprimento. Nós iremos falar sobre o comprimento mais adiante, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer, depois que você esquenta a cera marroquina, é você mexer. Perceba, olha que é uma cera, olha que bonita a cera marroquina. Uma cera, uma consistência ideal, grande aderência na pele, tá? Olha, grande tração mecânica, ou seja, ela adere na pele e no pelo, fazendo com que os pelos saiam totalmente pela raiz. Então aqui você deve mexer muito bem para que essa cera ela fique toda homogênea. O micro-ondas tem a tendência de esquentar só no meio, então você precisa de mexer bem para misturar essa cera, tá? Feito isso, você jamais deve utilizar a cera dentro desse pote, tá? Por ser um pote muito grande e você acaba estragando a cera se você usar aqui dentro, tá? Então você deve sempre passar do pote grande da cera marroquina para um recipiente menor, que no caso nós iremos passar para esse daqui. De vidro, porque ele consegue manter a temperatura, tá? Então sempre que você for ao micro-ondas, você não vai mais com o pote de cera grande, você vai sempre com esse menor aqui, tá? Então o que nós faremos? Vamos transferir a cera marroquina para o pote menor. Uma quantidade que você veja que você vai usar aí no dia ou em meio-dia e depois você volta a repor. Não deixa muita cera parada aqui para ela não estragar. Lembrando sempre, muito importante frisar que a cera marroquina precisa ficar extremamente lacrada, tá? Ela não pode ficar só com a tampa por cima, ela tem que ficar extremamente lacrada. Porque se ela ficar aberta, pode entrar umidade do ar nessa cera e essa cera pode vir a melar. Então, não pode entrar em contato com nenhum tipo de umidade, ok? Senão você vai perceber que a cera começa a melar. Então, sempre muito bem tampada. Essa cera vai durar muito se você armazenar ela de forma correta, ok? Passado para o seu recipiente de vidro, agora você vai começar a aprender o nosso truque
de como economizar a cera marroquina e ganhar muito dinheiro com um pote de cera, tá? Passado para o pote menor, você vai começar a utilizar sempre o pote de vidro para estar esquentando a cera, por vários motivos. O primeiro deles, o pote de vidro, ele mantém a temperatura da cera, tá? Então, lembrando que mesmo esse pote de vidro, você precisa mantê-lo tampado, ok? Seja com um pano, seja com uma tampa, qualquer coisa, sempre tampado. Então, a cliente chegou para depilar, ela chegou até na sua sala, você vai ter aqui um pote limpo e o pote com a cera marroquina. Qual pote que você vai levar para esquentar lá? O grande. Você vai lá para esquentar no micro-ondas. Existe uma regrinha muito básica, tá? Que é o quê? Quanto mais quente a cera tiver, menos tempo você vai deixar no micro-ondas, tá? Quanto mais fria a cera tiver, mais tempo você vai deixar no micro-ondas. Com o tempo, você vai pegando experiência, habilidade de perceber quando a cera está pronta para uso ou não. A temperatura ideal é qual? Aquela que você suporta passando aqui no punho, tá? Então, o grande segredo para você conseguir economizar a cera marroquina é você contar o que a sua cliente vai fazer, quantas partes que ela vai fazer e quantas espátulas de cera você vai utilizar para cada parte. Então, esse é o grande segredo para você economizar a cera. O que é? Vamos supor que a sua cliente vai fazer uma virilha completa. Como que você vai contar? Você vai pegar duas espátulas de cera. Isso é uma espátula de cera. Então, você vai colocar aqui, ó, uma espátula. E aqui, ó, mais uma espátula de cera, tá? Então, aqui, com essa quantidade de cera aqui, ó, você vai fazer uma virilha completa. O que seria uma virilha completa? Uma virilha onde você vai tirar lábios, pelos dos lábios, pelo dos ânus e de toda a região da frente da virilha, tá? Você vai deixar a pessoa totalmente sem pelo. Isso seria a quantidade de cera para uma virilha completa. E para uma virilha normal, uma virilha que não vai tirar nem lábios nem ânus, apenas uma espátula de cera, tá? Poliana, eu preciso fazer um buço. Quanto de cera eu uso? Olha aqui, apenas, olha só, um buço. Não chega nem a ser uma espátula, é uma pontinha de cera assim, ó, que você vai utilizar para fazer um buço, ok? Você pode até, se a pessoa for fazer um buço, você não precisa nem de sujar esse potinho. Você pega da própria espátula aqui, ó, tá? E faz o buço da cliente. Sempre com palito descartável. Isso é muito bom frisar, tá? Para fazer uma axila, uma espátula de cera. As duas axilas você vai fazer com uma espátula de cera. E ainda é capaz de sobrar, tá? Então, você passa pro potinho uma espátula de cera. Então, você vai fazer na conta. A cliente vai fazer uma depilação completa. Virilha, axila, buço e perna inteira. Você vai colocando as espátulas de cera que ela vai utilizar nesse potinho. Então, ela vai fazer uma perna inteira. A perna inteira, é necessário 4 espátulas de cera. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Ok? E assim, se você for fazer apenas meia perna, ou seja, apenas a canela ou apenas a coxa, você vai utilizar 2 espátulas de cera, a metade do que é da perna inteira. Só recapitulando, com essa quantidade de cera aqui, você poderá fazer na sua cliente uma perna inteira, ou seja, as 2 pernas inteiras da cliente, uma virilha completa. E ainda eu coloquei uma espátula a mais que foi da virilha simples, né? Contando que se a pessoa fosse fazer uma simples ou uma completa. Então aqui, na verdade, vai dar pra você fazer uma perna inteira da sua cliente, uma virilha completa com lábios e ânus e tudo mais, deixar a virilha da cliente limpinha, lisinha, bonitinha. Você ainda vai conseguir fazer buço, a sobrancelha, muito importante, que ainda com a quantidade de cera que vai ter, que você vai perceber que ainda dá pra fazer a sobrancelha. E você ainda vai conseguir fazer as 2 axilas da sua cliente com essa quantidade de cera. Você seguindo essas regrinhas bem básicas que eu te ensinei aqui agora, você vai conseguir faturar no mínimo R$1.000 com o pó de cera da cera marroquina. Por que no mínimo? Porque
Se você fizer tudo isso que eu te ensinei aqui agora, um pote de cera, você vai conseguir fazer 100 partes, contando entre virilha, axila, busto, sobrancelha, perna inteira, meia perna, você consegue fazer num total, numa média de 100 partes com um pote de cera. Se você cobrar aí, numa média de R$10 cada parte, você vai faturar com o pote de cera R$1.000. E você pagou apenas pelo pote de cera, depois que você se tornou uma licenciada, R$100. Então, essa é a grande dica de como transformar seus R$100 em R$1.000, seguindo essas regrinhas básicas. E olha, uma coisa que vale muito a pena você investir no palitinho descartável. Você passa grande credibilidade para sua cliente utilizando esse palitinho. Por quê? Você vai pegar sempre daqui para depilar sua cliente. Aqui também é importante frisar que essa cera não está na temperatura ideal para depilar, ela está grossa. Nós deveremos colocar mais 30 segundos no micro-ondas para ela ficar bem fininha, tá? Mesmo para a perna inteira, você deverá utilizar o palito descartável que você recebe no seu kit, tá? Sempre utilizando o palito descartável. Poliana, como que eu vou fazer uma perna inteira com um palitinho desse? Minha amiga, siga os nossos conselhos, que eu garanto a você que você vai ganhar muito dinheiro seguindo esses conselhos. E outra, você vai passar grande credibilidade para sua cliente. Terminou a depilação, faça isso daqui, ó, na frente dela. Quebre o palitinho e jogue no lixo para ela ver que você não reutiliza nenhum material seu. O nosso TNT, que você ganha no kit, ajuda você também a economizar. Quando você for fazer uma perna inteira, você deverá cortar o tamanho que seja a perna da cliente, tá? Vamos imaginar que seja meia perna da cliente. Por quê? Você vai passar a cera na perna da cliente e vai colar todo esse papel na perna da cliente e vai arrancar a cera de uma única vez. O que vai acontecer com isso? Com um papel desse você consegue fazer a meia perna inteira. Com mais um você consegue fazer a perna inteira. Então assim, com apenas 2 pedaços de papel você consegue fazer uma perna inteira. Isso é maravilhoso, porque você vai economizar seu tempo e seu dinheiro. Outra coisa, por que você vai economizar seu tempo? Porque você consegue fazer uma perna inteira com esse papel desse tamanho em apenas de 10 a 15 minutos, quando você pegar bastante habilidade com a cera marroquina, utilizando um papel bem grande desse jeito. Então, por isso que a cera marroquina já disponibilizou para você esse TNT, que já está na largura correta, onde você só precisa cortar no comprimento da parte que você for utilizar, ok? Um grande abraço e essa é a nossa dica para você ganhar muito dinheiro com a cera marroquina.